Alegria, salve, salve! Olá, família Seente! Olá, você que está chegando agora no nosso canal conversando sobre a espiritualidade. Antes de começar o nosso assunto super legal, eu vou falar para você, não se inscreva no canal, só clica nesse ícone aqui do lado que você vai ter uma surpresa. Bom, eu convido você a participar aqui desse vídeo e convido você a fazer perguntas, a interagir conosco. As suas dúvidas podem se tornar novos vídeos, então é muito importante a sua participação. Dê o joinha, valeu? É só um cliquezinho, não custa nada e vai fazer muito bem para esse canal. Nós contamos com você. Hoje nós vamos falar sobre os pets e os animais selvagens. Como é o seu desencarne? O que acontece com eles no plano espiritual? Eles voltam a reencarnar? Não voltam? Como é o processo evolutivo dos animais? Esse assunto é de muita curiosidade. Muitas pessoas fazem perguntas sobre isso, muitas pessoas questionam, e é preciso que a gente fale claramente como é que isso funciona para desmistificar esse conhecimento aí para todos vocês. William, dá um olá para o pessoal. Salve com muita alegria, família Seente. Gratidão por estarem conosco em mais um vídeo do canal conversando sobre espiritualidade. Como bem disse a Andréa, nós temos hoje um assunto bem legal, que acho que envolve a vida de todo mundo. Todos aqui já sabem que nós somos peteiros, né? Nós temos 8 gatas, eu e a Andréa, a Vânia tem 3 cães. Nos sentimos tutores deles todos, porque temos com eles uma relação muito próxima, de amor, inclusive, né, que é muito importante, e como esse negócio é importante e fundamental para nós, dentro dessa visão do que a gente está fazendo aqui no plano físico, né, encarnados e participando com eles da nossa vida. A Vânia, que tem muita experiência aí com vários animais ao longo da história, eu já mencionei em outros vídeos aqui que a tia dela, também conhecida como minha avó, tinha 40 cães, então é só uma coisa que para nós, na nossa família, é bem antigo e bem bacana. A gente se sente muito feliz de ter contato com esses pets dessa forma. E aí, Vânia, o que você pode falar sobre os pets para a gente começar a nossa conversa? Boa noite a todos, é um prazer estar com vocês novamente. Pois é, eu já tive uma época em que eu tive, ao mesmo tempo, 12 cães. E eram todos de rua, todos que estavam largados, doentes, e a gente pegava esses cães para cuidar, tratar. Então, a gente sabe o quanto a gente ama esses bichinhos, né? E, na realidade, eles foram embora, porque eles têm um tempo limitado. Cada raça tem mais ou menos um tempo. Dizem que as raças grandes têm um tempo X, as raças pequenas têm um tempo Y, é mais ou menos o que os veterinários nos colocam. Apesar de que existem muitos furos nisso. Nós tivemos um poodle que durou mais de 18 anos. Então, e tivemos outros, vira-lata, que tiveram 15 anos de vida. Então, são muitos anos de alegria, de aconchego, né? de carinho e retribuição de amor, porque eles nos retribuem muito amor. Eu acho que os cães, os gatinhos, eles nos dão muito exemplo. Eles dão exemplo de fidelidade, de amor incondicional. Eles não pedem nada. Você pode até brigar com eles, dali 5 minutos eles já te perdoaram e já estão te amando, já estão fazendo gracinha, estão mostrando para nós que nós devemos mudar também, porque eles são a alegria da nossa vida. E quando eles desencarnam, todos nós sofremos, porque são pessoas da nossa família, eles são pessoas, são serizinhos da nossa convivência. Então, nós brincamos que são seres humaninhos que estão junto com a gente. E nós temos bastante ensinamento na doutrina espírita a partir de Kardec, no Livro dos Espíritos, que fala sobre a morte dos animais.
Bem, vamos separar aqui em categorias, né? A necessidade no aprendizado evolutivo desses animais, ela varia conforme as categorias dos animais. Existem os animais domésticos, que são aqueles que convivem com o ser humano, os animais selvagens, né? Os animais que têm perispírito coletivo, depois nós vamos entrar nesse assunto, mas o que a gente pode dizer para você que tem um animal doméstico e quer saber o que acontece com ele quando ele morre, eles são recolhidos por espíritos especializados nesse assunto, são veterinários no plano espiritual, e recolhem aquela alma, levando elas para um abrigo, né, especializado no socorro deles. Eles passam um período relativamente longo ou curto, dependendo da doença que ele morreu, mas geralmente é um período maior do que 2 semanas, é um período maior do que o ser humano, dormindo simplesmente uma noite e acordando de manhã cedo. E aí, energeticamente, eles são reconstituídos para serem induzidos ao despertar. E nesse despertar, eles convivem com os outros animais, os veterinários continuam fazendo assessoria nesses animais, existem os canis, existem os lugares onde abrigam gatos, eles são associados à espécie deles, para que eles se sintam acolhidos, para que eles possam interagir com os outros animais. E dentro desse processo, é feita uma avaliação se esse animal tem alguma utilidade ou tem algum trabalho para ele no plano espiritual. Pois é, animal trabalha aqui. Hoje você não vê policiais que andam com cachorro, que ajudam no farejamento de drogas. É um trabalho animal, né? Você não vê os cavalos que puxam carroça. No plano espiritual é mais ou menos semelhante a isso. Existem tarefas específicas que os espíritos precisam de animais. E quando há essa necessidade, eles recebem um treinamento e eles passam a colaborar aí com a função do trabalho na luz no plano espiritual. E também, depois de um período, aqueles que não foram selecionados para uma tarefa reencarnam. Tudo isso feito, esses processos, eles são feitos por espíritos especializados da área, né? Espíritos que estudaram e que sabem manipular as energias dos animais e reencarnam. Muitas vezes, um cachorro pode reencarnar um gato? Pode sim, né? Existe aí uma inter-relação do processo evolutivo dos animais. Os animais, eles têm um registro acástico, e esse registro acástico é o processo de aprendizado dessa alma. Os pets são animais semi-inteligentes, eles já têm um breve raciocínio. Por isso que você fala com o seu cachorrinho, ele entende o que você quer dizer. Mas se você falar com um peixe, por exemplo, ou com um leão, ele não vai entender. Então, os pets, que são aqueles que convivem conosco, eles são animais semi-inteligentes. Eu acho que essa questão de pet, né, principalmente o fato da gente os amar muito e tê-los efetivamente como pessoas da família, né, como parte integrante da nossa família, nos dá uma preocupação muito grande em relação a isso, né? Principalmente nós que já temos a sapiência pela doutrina espírita, pela Umbanda, enfim, da continuidade da vida, como é que fica isso em relação aos animais? É a mesma coisa, considerando que eles estão num período evolutivo anterior ao nosso, em termos de evolução geral do plano espiritual. Um dia nós também fomos animais, talvez em planetas anteriores aos que estamos aqui, mas passamos por isso também, né? É dito aí pela Gênese, né, um livro muito importante da codificação espírita, que nós temos vida desde o mundo mineral, né? O mundo mineral, o mundo vegetal, o mundo animal próximo ao homem, né, que seriam os animais domésticos, e o mundo hominal, que é onde nós estamos. Então, isso é uma evolução constante, isso é uma coisa que não para, que não cessa. E tem várias referências, né, Vânia, sobre isso na literatura espírita, inclusive de Kardec, André Luiz. Eu acho que é legal passar isso para as pessoas poderem pesquisar mais sobre o assunto. Pois é, nós temos sim os livros de André Luiz, né? Evolução em 2 Mundos, Nosso Lar, Os Mensageiros. André Luiz não entra bem no assunto
dos animais, mas André Luiz conta e fala algumas coisas que dá a entender o quanto os animais são bem cuidados, bem tratados, e que eles reencarnam. O livro dos Espíritos também tem um capítulo todinho sobre animais, morte dos animais, e assim como estava dizendo a Andréa, os animais no plano espiritual, eles não se misturam, não fica leão misturado com cachorro e nem nada, cada espécie tem o seu tratamento especial. E eles ficam ali hibernando, ficam adormecidos. Se eles não têm necessidades de trabalharem em missões, porque nós vemos, inclusive, na transcomunicação instrumental, eu assisti num vídeo, aliás, nem foi num vídeo, foi num congresso que houve em São Paulo. Eles passaram num telão uma das vivências de um espírito que mostrou cavalos pastando, andando e comendo num local muito bonito, gramado, cheio de flores. Provavelmente esse animal era algum animal que iria trabalhar, deveria ter alguma missão para carregar alguma coisa, porque, na realidade, os espíritos não nos explicam com muitos detalhes sobre tudo, mas eles colocam bastante informações que nos dão a ideia do que eles são. Inclusive, eu vi nas flores até borboleta, naquele jardim. Nosso lar tem jardins belíssimos, bem cuidados. Provavelmente, eu não vi no vídeo, e não escutei isso do Chico, e também não vi em André Luiz, que deveria ter pássaros, borboletas, deve ter tudo isso lá, porque eles continuam vivos. Agora, nós não temos informações corretas se existem pássaros que reencarnam, se as aves passam por reencarnação, mas deve ser porque a evolução é contínua. E se nós passamos do mineral para o vegetal, para o animal e para o hominal, provavelmente todos os animais têm a sua evolução. Todos eles. Tanto que nós vemos peixes que vivem até um pouco fora d'água e já têm cauda de animais, de répteis. Então, é uma transformação. E a gente vê outros animais, os biólogos falam muito disso. Quem gosta dessa área vai encontrar animais que estão se transformando, saindo da água para a terra. Então, nós temos as lagartas, que se transformam em borboletas. Então, tudo é transformação. Agora, nós que temos amor aos nossos pets, podemos ter a certeza absoluta que eles são muito bem cuidados. E, de acordo com o tempo em que cada um é tratado, ele reencarna. Uns talvez mais rápidos, outros demoram um pouquinho mais, mas eles têm necessidade de reencarnação. Eles trazem no DNA da alma, seria o princípio vital deles. Trazem as informações das vidas que eles passaram. Tem um livro que é de Dr. Benedetti, que fala das almas dos animais e da morte. Ele era um veterinário, e ele veio como espírito, trazendo informações lá, porque ele trabalha como veterinário. E esse livro é um espetáculo. Não consigo me lembrar o nome, eu vou procurar aqui para vocês. Mas é um livro que fala muito sobre os animais. Portanto, vamos ficar tranquilos. Nossos pets são muito bem cuidados. Pois é. Uma coisa importante que a André mencionou é sobre os perispíritos coletivos, né? Inclusive, isso é até dito com muita clareza pelo Dr. Paulo César Fructuoso. Eu recomendo que assistam vídeos dele no YouTube.
ele dá algumas palestras falando sobre isso, que os peixes têm um perispírito coletivo, e que isso, inclusive, faz com que você possa comê-los, né, possa consumi-los, sem qualquer tipo de problema, porque eles não são seres individuais, né? Isso nos dizem os bons espíritos, que se trata de você não ter uma individualidade para esses animais que estão ainda numa camada anterior de evolução. É fato que os espíritos se encarnam sim, os próprios peixes se encarnam, mas um peixe sozinho, por exemplo, ele não é um ser, ele é parte de um ser maior que tem tudo a ver com aquele cardume, né? Então é bem interessante que nós entendamos isso. E eles são sim feitos, né, pelo Criador, para que possam fazer parte desse contexto, e com isso a gente possa conviver com eles, também aprender com eles, porque tudo na vida nos ensina, muito, muito importante que digamos isso, e isso passa a ser uma coisa bem relevante para que a gente tenha como aprendizado, tá? Então, perispíritos coletivos é isso. Um animal doméstico, por exemplo, um pet, um cachorro, um gato, qualquer animal doméstico, um cavalo, ele tem não só um perispírito individual, como ele também é um ser individual, em processo de evolução, para um dia se tornar um homem, tá? Então, esse é exatamente o ponto. Nos dizem também os bons espíritos que, uma vez que o pet deixa de ter a sua evolução como pet, ele leva talvez 50, 60 anos para poder se tornar um homem, né? Mas ele aproveita todos aqueles recursos que ele tem anteriormente. Isso também é bem interessante. Confere, coisa mais linda do mundo. Confere. Na verdade, o que passaram a informação é de 50 a 150 anos para que haja uma transformação num perispírito de um ser humano. É feito esse trabalho no plano espiritual? É feito sim. Se a nossa essência divina, a nossa essência espiritual vem do reino mineral, vegetal, animal e para ser humano e hominal, esse processo de transformação entre reinos é feito um trabalho no nosso perispírito para que a gente possa habitar em novos reinos. Então, existe sim um processo evolutivo, existe sim um processo onde as experiências adquiridas pelo nosso espírito eterno, desde que ele foi criado, ficam armazenadas e se tornam um banco de dados, eu diria assim, para que esse processo possa ocorrer. Claro, existem trabalhadores especializados nessa transformação perispiritual. Se você não entende o que é perispírito, o que é espírito, eu aconselho você maratonar aqui os nossos vídeos, que a gente tem muita informação. A gente já falou sobre vários assuntos. Você vai, com certeza, se esclarecer mais assistindo os nossos vídeos. Então, é muito importante você entender que todo ser, toda criação divina tem processo evolutivo, sim, né? Qual é o momento certo? Isso é a espiritualidade superior que cuida de determinados assuntos, ela sabe qual é o momento certo. Mas a gente pode notar, por exemplo, que existem pets que têm um raciocínio mais rápido, que parece que se comunicam com a gente, entendem mais o que a gente fala. Todo esse processo acontece com alguns animais, porque eles já têm um maior grau de evolução no seu âmago, no seu espírito, certo? É um espírito de animal? Quando é pet, ele já é individualizado, mas quando por exemplo, os insetos, os peixes, outros tipos de animais selvagens, eles têm o espírito coletivo. Eu espero que tenha ficado claro, né? O William já deu uma boa explicação. Agora, se você tem alguma dúvida sobre isso, é muito importante que você escreva aqui as suas perguntas. E a gente está aqui pronto para responder para você, para que essa troca de informações seja positiva para todos nós. Certo, eu acho que vocês colocaram tudo muito correto no que poderia ser colocado, né? Só que eu citei Dr. Marcel Benedetti, que foi um veterinário, e foi ele o pioneiro de tratamento espiritual de pets. Ele tratava espiritualmente os pets. Ele formou até um grupo para tratamento espiritual. E ele
como espírito, porque ele morreu com 47 anos, muito jovem, ele veio trazer vários livros, mas o livro que eu achei mais lindo, que eu li dele, é Todos os Animais Merecem o Céu. Esse livro é lindo e conta bem tudo do lado de lá, como os animais vivem, e inclusive fala exatamente o que nós estamos informando, que a existência dos lugares, dos povoados, que cuidam dos animais na espiritualidade, e também os trabalhos dessas equipes. Como ele trabalha nessa área, ele trouxe para nós livros sobre a espiritualidade dos animais, e todos os animais merecem o céu. É uma coleção de livros dele, que ele, como espírita, trabalhava aqui como veterinário com tratamentos espirituais, que ele acreditava em tudo isso, ele agora vê pessoalmente. E confirma tudo que nós falamos, porque nós estamos embasados, aqui não se fala mentira, aqui se fala a verdade, e se fala com embasamento de conhecimento. Então, tudo que nós falamos, podem crer, vocês podem pesquisar, vocês vão ver que está tudo correto. E eu quero até dizer o seguinte, olha só, falou de pet, olha só quem está aqui do meu lado, a minha pretinha. Ah, que linda. Tá vendo? Olha só, ela veio aqui falar de pet. Dá um oi pro YouTube. Oi! Os meus nem podem aparecer, porque estão dormindo tanto, Dá uma olhada. desmaiados. Olha isso, olha isso. Ah, o gato é aceso à noite, né, William? Ela fica atrás de mim o dia inteiro, ela fica raspando minhas pernas. Mas agora à noite eles ficam acesos. Peta. Eles querem... Bom, a André ganhou um beijo hoje de gato, que arranhou a boca dela, né? Hoje eu estava com uma das 8 gatinhas que a gente tem no colo e bateu a porta, ela se assustou e eu estou com a boca inchada aqui, ela enfiou a unha aqui dentro da minha boca e me furou bastante, sangrou, mas já estou melhor, já passou a dor pelo menos. Você viu que aquela Juma malvada fez com a mamãe, Peta? Dá uma olhada. Vê se pode um negócio desse, ó. Olha lá. Coisa linda. Gente, esse assunto de pets é muito legal, né? E de animais selvagens também. Uma coisa que eu acho que a gente esqueceu de falar e é importante: os animais, quando eles são selvagens, eles reencarnam automaticamente quando eles desencarnam, eles passam pelo recebimento e automaticamente eles voltam, né, para reencarnar aqui na Terra, pelo menos essa informação que a gente tem. Os animais, os pets, que aqueles que convivem conosco, eles passam um período maior no plano espiritual até se prepararem para uma nova encarnação. Mas os selvagens é automático, né? É saindo e vinda. E até ele vai adquirindo mais e mais conhecimentos, mais e mais experiências e apurando o seu ser para ter um perispírito individual e ser um animal mais próximo do ser humano e ter esse convívio. Então, tudo na vida espiritual é evolução. A espiritualidade não dá saltos. A espiritualidade, ela é gradativa, a espiritualidade, ela é um processo. Ninguém vai morrer amanhã ser um anjo, ser uma barata e nascer um cachorro. Tem um processo, né? O processo evolutivo, ele é passo a passo, né? É como subir uma escada. Você não pode chegar no topo da escada sem galgar os degraus que levam a ela, então, que levam ao topo. Então, é assim que funciona o plano espiritual. Tudo com muito amor, tudo com muita paciência. O ser humano que é muito ansioso e que os pets o acalmam, né? Quando a gente está muito ansioso, muito aflito, e recebe um carinho do cachorro, do gatinho, do coelhinho, daqueles que convivem conosco, ele nos acalma, nos dá amor, né? Tem essa troca afetiva muito gostosa, porque a gente é muito ansioso, a gente acha que tudo é imediato, que tudo é do dia para a noite,
E a inteligência divina, ela é sábia, né? E a gente precisa entender que todos os seres têm eternidade. Nós somos imediatistas, mas a gente esquece que a eternidade é para todos. Então, a inteligência divina é sábia e dispõe de gradação. Isso. André, eu quero contar um fato, ô William. Eu assisti há um bom tempo na televisão uma reportagem e eu ri muito, porque uma moça ganhou um porquinho e levou o porquinho para sua casa, lindo. Ia passear com o porquinho na cidade, pôs coleira no porquinho, dava banho, perfumava o porquinho, e o porquinho virou o cachorrinho dela. Aí eles mostraram, quando ele era pequenininho, os filmes que ela fez, tudo. E depois, com o passar do tempo, ela aceitada no sofá, com um porquinho de 200 quilos no colo dela. O porquinho, nós precisamos tomar cuidado com o que a gente pega de pet, né, William? Porque nem todos os pets dá para você cuidar. Você imagina tendo um petzinho de 200 quilos deitado no seu sofá da sala. Tem uma história que eu nunca contei para vocês, que agora me vem à cabeça quando você fala desse pet. Eu tive, não sei se feliz ou infelizmente, mas eu tive poucas namoradas na vida. E a minha segunda namorada, que inclusive a André conheceu, ela tinha uma porca de 380 quilos. Ela começou, não, assim, quando eu conheci ela já era enorme, né? Essa porca ela tinha, ela era muito grande, ela era muito grande. E assim, contava ela e a mãe dela, né, que viviam só as duas, o pai já tinha fugido há muito tempo, né? Ele não desencarnou, tinha fugido há muito tempo, que quando pegaram era um cachorrinho. Ela tinha esse tamanho assim, elas criavam como um cachorrinho, andava por tudo quanto era lado, elas tinham mais 3 cães. E depois ela foi crescendo, até que ela chegou a ter 380 quilos. E a judiação, Vânia, essa que era uma judiação que não tinha a menor condição dela andar mais, ela praticamente não andava. Ela ficava no fundo da casa, num lugar muito pequeno, sabe? E aí elas alimentavam, limpavam, aquela coisa toda, mas, inclusive, um pouco antes de eu terminar o namoro com ela desencarnou, né? E para tirar ela do fundo da casa foi difícil, porque eu não estou brincando, eram 380 quilos. Entendeu? Então, você... Então, William, é isso que eu estou falando. Você precisa tomar cuidado, porque, de repente, um cabritinho vira um baita de um bode que vai dar chifrada. Vocês assistiram aquele bode que o pessoal estava fazendo, o dono fazia uma aposta. Quem conseguisse chegar perto daquele bode, o bode corria atrás de todo mundo. Ele ganhou um cabritinho, mas foi tão engraçada essa reportagem. Cada um que ia, não, eu vou, porque eu consigo segurar o bode. E o bode corria atrás, um bode enorme. E o homem ganhou um mini cabritinho. Isso é muito engraçado. Então, para encerrar, eu acho que valeu as nossas piadinhas aqui, os nossos contos, né, Andréa? Eu acho que a gente pode fazer uma reflexão do dia simples, porque o vídeo já foi bem longo, mas deixando claro o seguinte: a evolução não dá saltos. Eu acho que essa é a reflexão do dia. Então, é muito importante que a gente entenda essa relação. E aquilo que a Vânia falou, muito importante. Tudo que a gente fala aqui tem base. Então, é só ir ler na Gênese, ou acompanhar o estudo do Livro dos Espíritos do canal Conversando sobre a Espiritualidade. Legal a ideia? Muito legal isso. Todos os domingos, publicado aqui no nosso canal, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos. Ainda estamos na pergunta 130, aproximadamente, mas chegaremos lá. Esse ponto, eu acho que está na pergunta 500 ou 600, eu não sei, mas nós vamos chegar lá. Se você for acompanhando, maratona, porque já são 13 vídeos, você vai maratonando, e aí quando a gente chegar no ponto, você vai estar lá vendo. E esse estudo é bem interessante, porque a gente lê e comenta, certo? Então, a evolução não dá saltos. É muito importante que todo mundo entenda isso e saiba desta realidade.
Procurando na Gênese, você vai encontrar. Nós nascemos um belo dia como espíritos no mundo mineral, passamos pelo vegetal, animal, animais domésticos, animais mais próximos ao homem, até chegarmos no homem, tá? Então, toda essa evolução, ela é um fato, ela existe, ela nos dá individualidade ao longo de todo esse período, ok? Então, eu quero agradecer a vocês pela presença em mais um vídeo desse canal maravilhoso, que a gente tem um prazer enorme de fazer esses vídeos para vocês. Pedir para você, não se inscreve no canal, ouve bem o que o Titio aqui está pedindo, só clica nesse botão aqui do lado esquerdo, tá? E deixa o like, por favor, porque esse vídeo aqui deu um trabalhaço, só para a gente poder cuidar de 8 gatas e 3 cães, vocês fazem ideia do tamanho do trabalho que a gente teve para gravar. Então, deixa o like para você pagar para a gente, porque é de graça isso aqui para você, mas um like é um cliquezinho no mouse, pelo amor de Deus, vai, gente, faz isso aí para nós, tá? E um grande abraço a todos, um grande axé e até a próxima. Axé! Axé a todos.